Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí ao primeiro episódio aí da série Brasileiros de TI no Exterior. Hoje eu estou aqui com meu amigo aí, Antônio Moraes, né? O Antônio, eu conheci ele aí nos cursos da Faculdade Senac há alguns anos, né? Hoje ele está trabalhando em Sydney, na Austrália, né? E ele vai compartilhar um pouquinho aí da experiência aí, né, de um brazuca em Sydney, na Austrália, né? Falar um pouquinho de mercado de trabalho e de algumas outras coisas aí relacionadas. Antônio, antes de mais nada, muito obrigado aí por você estar dispensando esse tempo aí conosco, cara. Eu Imagina. acho que é algo que vai enriquecer muito aí, né? As vidas das pessoas que vêm assistir o vídeo. Tem muitas pessoas com curiosidade que também têm interesse de trabalhar no exterior, né? E tem muita mística em torno disso, né? Tem muitas lendas urbanas em relação a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, bom, primeiro que você pudesse apresentar para o pessoal, né, o que você efetivamente faz, né? E depois como você foi parar em Sydney, né? Vou falar um pouquinho, resumidamente, dessa história para nós. Maravilha, então. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um prazer enorme estar revendo e poder compartilhar essa experiência. Espero poder aí inspirar as pessoas para se desenvolver mais na carreira e até pessoalmente, né? Que isso de trabalhar no exterior é como fazer um intercâmbio também e morar no exterior, né? É uma experiência de vida, você muda mesmo sua visão de mundo, né? E é uma história bem antiga, né? Eu sempre quis fazer um intercâmbio, né? Quando eu era piá, guri, ali, meus 14, 15 anos, o meu pai tinha me dado a ideia, né? Não, vai lá, faz intercâmbio e tal. E eu não tinha ainda despertado para coisa, né? Eu só queria saber da minha banda, né? Eu tinha uma banda, sempre amei heavy metal e outros estilos, mas heavy metal em particular. E aí acabei não fazendo, né? Não dei bola para isso. Mas aquilo ficou na minha cabeça, sempre em segundo plano. Não, um dia eu vou, um dia eu vou. E, e aí, enfim, veio a época de faculdade, né? Eu comecei a trabalhar, eu troquei de curso algumas vezes, né? E aí tirei várias certificações. Primeiro foquei em Linux, depois em Microsoft, depois em Cisco. Foi aí que eu fiz alguns cursos e acabei conhecendo o Adilson ali nos cursos de extensão da Faculdade Senac, né? E então esse tempo todo, logo depois que eu saí da centro de treinamento, parceiro Microsoft, eu comecei a focar mais nisso. Não, tá na hora de eu fazer um intercâmbio e, se der, de preferência, trabalhar na minha área, né? Então, comecei a estudar inglês forte mesmo. Eu tive uma coincidência, muita sorte de encontrar um professor sensacional, um cara que, por coincidência, ele conheceu uma brasileira em Dublin, né? Ele era irlandês, e aí a menina voltou, acabou o intercâmbio dela, ele veio de arrasto, né? Aí começou a dar aula no Brasil. E foi sensacional, porque foi muita sorte, assim. Eu já estudava inglês de colégio e tal, mas eu nunca me desenvolvi tanto como com o professor Patrick. Casualmente, ele era professor de literatura mesmo, né? Na Irlanda, já com um cara bem graduado, um mestrado e tudo, né? E assim, nossa, evoluí muito aquela época. E aí eu fiquei quase pronto, e nisso eu saí de uma parceira Cisco e fui trabalhar para Dell, dando suporte a switches, roteadores, controladora wireless. E na Dell já comecei a vislumbrar algumas oportunidades no time de Dublin. O gerente de Dublin chegou a me oferecer a vaga, mas eu ainda não me sentia seguro o suficiente para... Porque uma coisa é você ler, né, em curso e literatura técnica, ler original em inglês, ver videoaulas, treinamentos do INE, né, famosos para Cisco, não tem nada melhor. Quer dizer, nada melhor no estrangeiro, né? Senão só a aula do Adilson, né? Não, sério mesmo. O cara é famoso, né? Os cursos do INE, né? E no Brasil eu recomendo, muitas vezes eu falo, cara, de coração.
volta e meia alguém me pergunta, tal curso e tal para Cisco. Cara, vai ali no Netfinders Brasil e fala com a Dilson, né? Certeiro. Mas, enfim, eu não me sentia seguro para, por exemplo, explicar BGP ou Spanning Tree em inglês. Eu me sentia seguro e fluente para ler e ouvir e ver videoaula, receber treinamento e fazer treinamento, fazer lab e tudo, com conteúdo original em inglês, sem tradução, né? Mas eu não me sentia pronto para dar suporte já em inglês. Então eu neguei a oportunidade, eu agradeci tudo lá para o gerente de Dublin e deixei, né? Deixei em segundo plano ainda. E aí nisso, um camarada que tinha trabalhado comigo na parceira Cisco antes de eu entrar para a Dell, ele acabou vindo aqui para a Amazon de Sydney. E aí nisso tem um time aqui, depois eu fiquei sabendo, que eles ficam garimpando, né, o LinkedIn atrás da rede de contatos lá e cruzaram os dados, né? Ah, esse cara aqui, tá com a gente, ele é um perfil de network, de devices, né? Bem focado em routing and switching. Então, tem esse colega dele aqui na rede dele no LinkedIn, vamos oferecer. Tem essa vaga, vamos oferecer. E aí chegaram para mim e ofereceram, quer participar do processo de seleção? Eu falei, cara, não tenho nada a perder. Eu fui com o espírito de ver até onde eu podia chegar no processo de entrevista, né? Porque eu queria muito mais desenvolver o meu inglês do que realmente pegar a vaga. Eu sabia que um dia eu ia chegar lá, mas naquele momento eu não achava ser possível. E acabou que foi um processo bem, bem longo, né? A Amazon é famosa por ser um dos processos de seleções mais difíceis aí das grandes empresas de TI. E eu fui indo, estágio a estágio, fase a fase. Foram 5 entrevistas no total. E a cada uma delas eu achava que eu não ia para a próxima, mas estava satisfeito, porque eu estava começando a me expressar melhor em inglês. E foi que acabaram me chamando, né? E aí eu pensei, olha, eu ia entrar aqui, eu entrei, né, na época foi 2018, eu entrei com visto de temporário de trabalho, válido por 2 anos. E aí acabei renovando e ficando mais 2 e agora até peguei o visto permanente. Está 4 anos. Então, 4 anos agora. Eu fiz 4 anos em fevereiro. 4 anos e um pouquinho agora. Legal. Antônio, uma coisa que as pessoas geralmente têm dúvidas, né? Em termos de mercado de trabalho, a gente sabe que o brasileiro ele tem fama de ser muito pau para toda obra, né? E isso, às vezes, bate um pouco com a cultura de muitas localidades fora, né? O pessoal é muito especializado, né, para fazer alguma coisa. Como é que você sentiu isso, por exemplo, no mercado de Sydney, né? No mercado australiano, por exemplo, tem disso? Os caras são focados em fazer uma coisa? Existe esse perfil do brasileiro de ser assim, pau para toda... Flexível, né? Ele é algo valorizado ou não? Como é que você enxerga? É bem valorizado, sim. O pessoal gosta da criatividade e flexibilidade do brasileiro, né? E o brasileiro, assim como muitos indianos e chineses aqui, também tem uma fama de ser bem trabalhador, né? De pegar e não ter ruim, assim. Trabalha bem pegado. E pro perfil da Amazon eles até gostam mais de você ser mais criativo e flexível, assim, pau para toda obra, do que especialista demais. Eles gostam, claro, que você seja especialista e tem todo o estímulo para certificações internas, né? O SME, o Subject Matter Expert. Mas também eles gostam muito que, inclusive foi isso uma coisa que eu sofri um pouco para me adaptar aqui no início, que durante as entrevistas eu achava, não, eu vou ficar lidando ali com os roteadores de bordo, né, pelo nível das perguntas e tal, mas no final tinha muita coisa de camada de aplicação que não tinha nada a ver, e você tem que resolver igual, né. Muita coisa de balanceador de carga, por exemplo, que é um grande volume de casos de suporte aqui,
do load balancer, né? E aí, minha aplicação está dando 503, vê aí se não é a rede. Cara, se retornou o código do erro do HTTP, é porque a rede, né, que está na camada mais embaixo, não funcionou, trafegou, não tem erro aqui, sabe? Não tem nada de rede. E aí tinha que ficar investigando a aplicação, né? Por que que deu 503, 504? Umas coisas meio sem sentido para mim, né? E faz tempo que eu não lido nada de aplicação, né? Eu cheguei a MCSE, Microsoft, mas faz muitos anos, né? E aí, mas é bem-vindo sim essa criatividade, né? E outra coisa que também o brasileiro tem vantagem no exterior é ser mais flexível e analisar mais o contexto, né? Eu vejo isso muito nos colegas aqui, tem muito colega asiático e indiano, eles são muito específicos, né? O cliente perguntou, como que faz essa VPN? Aí ele vai lá e responde, não, faz assim, assim, assim. Ele não questiona o use case, né? Ele não questiona ali a implementação, o design. Por que que você vai fazer VPN de uma nuvem para outra se você pode fazer um peering direto que é mais barato e mais rápido? Eu questiono. Eu questiono o cliente. Tchê, por que que você não faz um peering? É muito mais fácil e rápido e até mais barato. Aí o pessoal fala, legal, agradece, tá, pá, avalia lá 5 estrelas. Aí é bacana. Legal. Uma outra coisa também que as pessoas perguntam muito, né, com relação ao mercado no exterior, é que assim, né, você ganha na moeda local, mas você tem uma outra realidade, né? Então a questão do aluguel, compras para subsistência, tal. O sonho das pessoas seria assim, poder ganhar na moeda local e poder gastar no Brasil, né? Sim, sim. Mas para quem trabalha, isso não é a realidade, né? É assim, você tem seus custos fixos aí, né? Então, nesse contexto, assim, porque geralmente as pessoas pensam assim, elas pegam o salário que é oferecido lá fora, converte para moeda local, para o real, e se imagina gastando aquele dinheiro aqui no Brasil, né? Porque Sim. eles não têm a noção que a pessoa vai viver em outra realidade, com valores diferentes, né? O custo de vida daqui é bem alto, viu? Isso que eu ia perguntar. Imagino que o custo é bem alto e também a questão das diferenças salariais, isso acaba sendo amortecido um pouco por causa do custo, não? Sim, sim. Eu tenho uma vida bem tranquila, bem confortável aqui. Eu tô certamente melhor do que eu estava no Brasil. O principal aqui de ganho de qualidade de vida é a segurança, a tranquilidade, né? Uma das primeiras coisas aqui que eu achei, nossa, fiquei muito impressionado. Eu cheguei pouquinho antes, 3 dias antes de começar o primeiro dia aqui na Amazon, e aí eu fui pegar um ônibus para ir para visitar a ponte, né, a famosa ponte Harbor Bridge, que a gente vê no final do ano, né, com os fogos sempre começa primeiro lá. E aí no ônibus a pessoa puxou o notebook ali, deu uma trabalhada remoto, galera, sabe, Sem medo. o último iPhone, sem medo, exatamente, sem medo, essa é a palavra, essa é a descrição. Aí eu fiquei, nossa, cara, que bom poder relaxar, não ficar o tempo inteiro, né, cuidando, assim, se não vão te cercar, não vão te seguir, não vai chegar aquela história, né, 2 caras de moto, né? Uhum, e leva embora. Sabe? E então isso aí já dá uma qualidade de vida muito superior. Mas o custo de vida é bem alto, porque é uma capital destino turístico, né? Então, alimentação é meio caro e o pior de tudo é aluguel, moradia, né? E outra coisa que eu não tinha hábito no Brasil, pagar aluguel no Brasil geralmente é por mês, né? Eu nunca vi ser por semana. Aqui é por semana. Eu não sabia. Toda semana tá o seu barriga lá, pague o aluguel. Nossa, toda semana. Não, você pode até fazer no contrato e pagar a cada 2 semanas.
né? Uhum. Mas o preço do aluguel é calculado semanalmente. E é bem salgado, né? Me come ali uma boa parte do salário. Mas é tranquilo, assim, dá para viver bem bem tranquilo, assim. Você não fica apertado, não. O detalhe só é que, conforme você vai chegando, querendo morar mais perto do centro da cidade onde você trabalha, o aluguel fica mais caro, né? E aí no Brasil, em Porto Alegre, eu morava e trabalhava na Dell, então tinha que pegar o ônibus ou ir de carro e ficava sempre preso ali no engarrafamento da Ponte do Guaíba, né? Aí eu perdia cerca de 2 horas por dia, todo dia, eu estava muito cansado disso. E aí, quando eu cheguei aqui, eu resolvi, buscando lugar para alugar, eu resolvi, não, eu quero morar mais ou menos perto do centro, né? Não precisa ser bem no centrão, mas que dê para ir a pé. E foi outro ganho de qualidade de vida sensacional, né? Eu poder ir a pé para o trabalho ali. 15 minutos de caminhada, bem tranquilo, escutando minha música, sabe? E sensacional, mas eu paguei um aluguel mais caro. Aí, um tempo depois, eu queria ter cachorro e o prédio onde eu estava não podia. Então, eu achei outro um pouquinho mais distante. Não dá mais para ir a pé, mas ainda é perto, 40 minutos de ônibus, é tranquilo, né? E já dá para ter cachorro. Ah, e assim, barateou mais o aluguel. Então, moral da história, quanto mais afastado, né, do centro, mais barato o aluguel. Para ter uma ideia, tem um brasileiro amigo meu que mora em Bankstown, que é bem longe, bem lá do oeste da cidade. Lá você consegue uma casa de 3 quartos e 2 vagas de garagem, mais um baita de um jardim com churrasqueira, por 500 pila, né? 500 moeda local, 500 dólares australiano, mais ou menos por semana. Isso, se for comparar, pegar um kitnet no centro, você paga mais e é sem garagem. O Entendi. mercado imobiliário aqui é uma loucura, cara. É tipo Nova York, assim, um kitnet não sai por menos de 900 mil. É impressionante, assim, o que especulam é doido, é doido. Você fica maluco, você pensa, cara, essa bolha imobiliária vai estourar daqui a pouco, vai ser outra crise. Nossa, cara. Me diz uma coisa, Antônio. Um dos conselhos que as pessoas aqui no Brasil recebem quando vão fazer intercâmbio é se afastar dos brasileiros, né? Porque o pessoal tem a tendência de se juntar e acabar falando mais português do que inglês, né? Eu queria saber, assim, no seu dia a dia, você ainda tem contato com brasileiros? Você fala mais inglês e com as outras pessoas? Dizem também que se você ficar muito tempo, né, eu já vi coisas, o pessoal fala, se você ficar 2 anos sem, você começa a pensar em inglês, né? Essa é a questão. E você acaba até perdendo até o vocabulário em português, né? Essas são coisas que as É pessoas muito engraçado isso, estão cara. comentando isso. Então, eu queria que você falasse um pouco desse dia a dia. Bom, no início, sim, a gente se juntou e é uma atração natural, né? Porque você tá fora, tá com saudade até de casa e se adaptando, então ver aquela primeira pessoa falando sua própria língua, nossa, você se apega, né? E aí, e mais a questão que, como eu entrei numa leva de contratação, que foi o que eles chamaram depois de Brazilian Hiring Event, né? Então, foi um evento mesmo que chegaram na filial do Brasil aí em São Paulo que contrataram um monte de brasileiro, né? E aí, quando eu entrei na época, tinha 6 brasileiros no meu time. E então, é claro, a gente naturalmente ficou muito unido, né? Até porque a gente começou junto, então tinha toda a adaptação, o New Hire Training junto, né? Passamos um mês junto de treinamento e depois começamos a atender e tal. Então a gente foi se desenvolvendo, todo mundo com a mesma pegada de procurar coisa para alugar, né? Então rolou, claro, bem coisa de brasileiro, e imediatamente já cria um grupo do Whats, né? E, e assim foi. Mas com o tempo também a vida acontece, né? O pessoal vai focando, a maioria veio para cá com família,
né? Se não com o filho, com a esposa. Então, eu sou dos poucos solteiros, né? Então, isso já criou uma certa... um desafio logístico, né? Vou dizer assim, né? Não é que a gente se separou, mas é que a logística mesmo fica difícil. O pessoal começa a morar mais longe, aí quer fazer um programa, aí tem que combinar com a mulher, né? Se ela vai ou não, aí dependendo tem que pegar o alvará. Então, então isso que eu falo que complica a logística, né? Então a gente acabou meio que se separando. Mas o pessoal é muito receptivo, né? O australiano é muito hospitaleiro, assim. Eles são muito simpáticos, muito educados. E só que diferente do brasileiro, o pessoal aqui não faz uma amizade mais profunda, né? Não compartilha café ou um almoço e tal. É, e, e não visita muito, assim, não vai na casa um do outro, né? Mas eu tenho bastante amigos aqui, indiano, nepaleses, tem gente do mundo inteiro, né? Isso que é interessante de Sydney, que muito asiático vem para cá estudar inglês e fazer intercâmbio, né? Indiano também, e aí muitos acabam ficando e ou vem para cá já para trabalhar em TI, né? E daí as grandes de TI, Amazon, Google, Microsoft, Atlassian e por aí vai. E, inclusive, assim, se você vier para cá sem o visto patrocinado, o visto de trabalho, é bem mais difícil, né? Se você vier como estudante e ter um visto de trabalho temporário, o tipo de trabalho que dá para pegar vai ser... dificilmente vai ser relacionado à sua área. Até hoje só vi um cara que conseguiu fazer isso. Mas o pessoal é muito hospitaleiro e o australiano ele tem consciência disso, que todo mundo aqui é estrangeiro. O único original daqui é o aborígene, né? Então eles são muito acolhedores, assim, e o pessoal não tem muito, não tem frescura, não tem preconceito, não. Um que outro, segunda, terceira geração já aqui, mas também descendente de alguma coisa, é que começa aqui a meio que se achar dono do pedaço, né? Mas é tranquilo, assim, de um modo geral, você não sofre nenhum preconceito, nada demais, pelo contrário. Então você vai fazendo amizade, e aí lá pelas tantas conversando, é uma coisa muito engraçada que acontece. Você quer buscar uma palavra, e aí você só se lembra em português, aí não consegue, aí tem que ficar olhando no Google Translator, aí fala pro cara. Daí a pessoa, não, tá, beleza. E aí continua a conversa. Às vezes é o contrário, às vezes quando eu estou conversando com brasileiros, eu só lembro da palavra em inglês. Inverte. Aí inverte, né? Ou acontece que eu tô ficando mais velhinho um pouquinho, né? Dá pra ver pelos cabelos brancos, que aí não lembra nem de uma coisa nem de outra, né? Você fica, faltou a palavra, aquilo. Muito interessante, Antônio. Antônio, a gente estava comentando, antes da gente começar a gravação, né? Eu estava comentando contigo que o mercado de TI aqui no Brasil, a gente tem uma grande falta, né, de talentos. E o Brasil acaba não conseguindo reter os talentos que tem também, né? Isso está acontecendo bastante. E você tinha comentado comigo que isso não é algo peculiar só do Brasil, né? Que o mundo todo, de uma maneira geral, carece de profissionais de TI, né? Você tinha até comentado, né, que a Austrália, a população da Austrália é menor do que São Paulo, propriamente dito, né? Exato. Né? E o número de profissionais também, né, de bons profissionais de TI é pequeno, né? Para as pessoas que estão começando, né, o pessoal, você deu aula também no colégio, assim como eu, né? A gente deu aula no técnico, a gente acompanhou muito os meninos que têm assim aquela avidez de começar a carreira. E muitas vezes essa história de trabalhar no exterior ainda é um sonho muito distante, né, para a maioria dessas pessoas, né? O que você aconselha assim para as pessoas que querem? Uma das coisas que eu sempre comento com o pessoal, eu acho que é a questão da língua, né? Eu vi que você
você se preparou para isso, você teve aulas com alguém muito capacitado. Aqui no Brasil, a gente tem uma... eu falo que a era dos coachings, ela chegou no Brasil, na área de TI sim. também. Então, a gente tem algumas pessoas aí que estão fazendo muito sucesso vendendo curso, mas eles vendem coisas meio surreais, né? Eles falam assim, não, você vai lá, você tira o CCNA, e aí você só com o CCNA, sem experiência, você vai para a Europa e vai ganhar $10.000 por mês. Isso é uma coisa surreal, né? Então, para quem já está ali, você está aí fora trabalhando, o que você aconselha, assim, para as pessoas que almejam, né, fazer algo sério, né, e querem ter uma carreira internacional, né? O que você aconselha, assim, em termos de passos, o que é importante, como se preparar, né? Acho que parte você havia comentado, mas acho interessante frisar isso, principalmente para as novas gerações, né? O pessoal que tem interesse em trabalhar fora, né? Em trabalhar no exterior. Sim, sim. Olha, Tchê, vai parecer meio piegas, assim, mas você tem que estar realmente apaixonado por aquilo que você faz. Tem que gostar mesmo, tá, como você falou, ávido ali para, né, pegar e se desenvolver e seguir aquela carreira. E aí é um problema mundial isso, porque TI não é uma coisa realmente fácil. Não é tão difícil que não dê para fazer, mas também não é exatamente simples, né, como outras tarefas. Então, já reduz bastante o número de pessoas interessadas ali, né? Quando eu via muito dando aula no Cisco Networking Academy, que conforme ia passando os módulos, ia ficando cada vez menos gente, né? Porque o pessoal ia desistindo, que é muito Muitos puxado, são né? chamados, poucos escolhidos, poucos ficam. Exatamente, sabe? E aí tem isso, né? Aqui tem esse mesmo problema e por ser uma população menor, né? Então fica mais agravado e aí fica importando mão de obra. No caso da Austrália, até consegue reter, porque tem essa coisa, né? De ganhar numa moeda mais forte e apesar de custo de vida, você tem uma qualidade de vida sensacional, né? Comparado ao seu país de origem, né? Então você até consegue reter, mas outros países não vão ter essa mesma vantagem, né? Por exemplo, países da Europa, você perde muito profissional de Dublin para a Alemanha, porque, pô, né, você está trocando primeiro mundo por primeiro mundo, né? Mas no Brasil é um pouco mais difícil isso aí, né? Você tem que ir escolhendo muito bem a empresa que você está indo trabalhar, né? Eu sempre procurei focar em empresa maior do que em empresa médio, pequeno porte, mesmo que eu, por um período, ganhasse um salário menor. Por exemplo, quando eu estava bem estabelecido, o sênior mesmo de Microsoft, que eu resolvi mudar a carreira e focar mais, vamos dizer assim, rede mais baixo nível, né? Focar no roteador, camada 3 para baixo, 4 para baixo. Eu tive que começar como estagiário, né? O pessoal brincava que eu era o estagiário sênior, né? Nunca tiveram um estagiário com MCSE. Mas eu fiquei um período trabalhando com salário de estagiário, cara. E depois sim, eu fui, né, progredindo. Conforme aumentou minhas certificações, eu fui progredindo. Então, esse período inicial de ralar para ganhar experiência que é o mais difícil. E é o mais importante, na realidade, né? Que é exatamente aí que você vai provar o seu valor, né? Quando chegar depois que um processo de entrevista numa empresa maior, quais são os teus projetos? O que tu trabalhou? Sabe? É bom ter esses cases, né, de sucesso para poder mostrar. E aí, se você ficou sempre na empresa menor, né, ou um ambiente mais familiar, não, digamos, eu não gosto de usar essa palavra que é um pouco de chavão, uma zona de conforto, assim, né? Porque às vezes tem muita gente que, inclusive aqui, a pessoa trabalha 10, às vezes mais anos em empresa grande, participou de projeto e tudo mais. E aí, conforme você vai fazendo pergunta mais técnica, você vai vendo que vai falhando. Por quê? Porque o cara estava acomodado e aí qualquer coisa pedia para o fornecedor, entendeu? As coisas mais complexas. Ele não participava, ele ficava só coordenando um monte de fornecedor.
sabe? E aí também não tem graça. Aí não evolui, não aprende, sabe? Tem que meter as caras mesmo. Eu quando... O ponto mais crítico que dá para mostrar bem essa evolução é exatamente quando eu troquei de Microsoft para Cisco. Que aí não tinha ruim, eu grudava lá no cara mais sênior e, cara, como é que é isso aqui? Como é que é isso? E ficava ali observando e, sabe, anotando e sabe, eu ia para as reuniões e discutia design de projeto só ali, parecia uma coruja, né? Prestando atenção e, sabe, processando e armazenando o máximo possível. E assim a pessoa vai se desenvolvendo. E até antes disso, quando eu estava começando com o Microsoft também, eu dava suporte a desktop, né, usuário final, e sempre pensei, não, eu quero ir para o lado do servidor, né? Quero ir lá para o data center, eu quero ir, não vou ficar, sabe, resolvendo problema de Microsoft Office, não. A pessoa tem que evoluir, sabe? E essa pegada eu só tinha porque, voltando ao ponto inicial, eu gostava, eu amava realmente o que eu estava fazendo, né? Então eu queria mais e mais e mais. E aí, nesse período, inclusive, é que eu vi que como era importante já focar forte no inglês, porque ainda lá atrás, nossa, perdi a conta já, bem lá no início, teve uma época que eu estava começando a dar suporte a servidor, e aí tinha um servidor de backup, software da Veritas, e aí era já mais à noite, e quando a gente ligou para o suporte não tinha mais o time em português, né? Até então, eu era meio malandrinho, eu tinha uma frasezinha pronta, né? Eu dizia assim, Hello, my name is Antonio, I'm calling from Brazil. May I speak to someone in Portuguese? Né? Então, eu já ia encaminhando, né? Oh, eu sou brasileiro, me ajuda, né? Tem alguém que fala português? E o pessoal até encaminhava, achava alguém que dava suporte em português. Mas lá pelas tantas não tinha, né? E aí eu fui lá com o meu inglês de Joel Santana mesmo. Já aconteceu comigo, mas não acharam ninguém que falasse português. Me colocaram alguém que falava espanhol. Isso também é engraçado. Que pro estrangeiro, espanhol e português é mais ou menos o mesmo, né? Então Sim, eles sim. acham que ajuda e daí acaba até atrapalhando, né? Em alguns casos é melhor você continuar escutando inglês. É verdade. Enfim, aí outra coisa que eu comecei a fazer também é que eu via que os cursos, né, demorava a sair a tradução. Então, quando chegava o curso no formato português, já estava meio ficando desatualizado, né? Então eu pensei, não, vou me forçar e vou pegar a apostila em inglês e vou estudar inglês. E eu já vou, né, forçando. Eu comecei a trabalhar com servidor também e muita empresa, né, focando mais na estabilidade e segurança, queria ter as últimas versões. Né? Então, saía de novo, primeiro em inglês. Então, eu comecei a usar em casa, o meu Windows eu usava em inglês de propósito, para ir se acostumando. O celular, uso o menu em inglês, uso a linguagem do celular em inglês. E assim vai, onde tu puder, tu usa em inglês, sabe? Que vai introjetando. E esse processo é semelhante a uma criança mesmo, aprendendo a falar a primeira língua original. Quanto mais exposição você tiver, mais o seu cérebro vai processando. E aí acontece aquilo que você falou, que é pensar já em inglês, né? Logo que eu cheguei, eu falava bem devagar, porque eu sempre ficava pensando num lado do cérebro em português, e aí o outro traduzia, e aí que eu falava, né? Eu tinha um amigo que falava uma coisa muito bonita, que é assim, que aprender um novo idioma é como se você fosse nascer de novo, voltar a ser criança e começar a aprender, né? Table, é isso que é mesa, e você aprender a enxergar o mundo, né? E criar ali, começar tudo de novo, né? Eu acho que é muito interessante isso. E É lindo, é lindo. é verdade, porque você não consegue verter totalmente uma língua na outra, né? Tem coisas muito peculiares ali. Então, É, é uma experiência cultural diferente também, né? É uma forma diferente de ver o mundo também, né? Então, acho que realmente é muito, muito legal, muito interessante isso. eu gosto de trazer um exemplo que eu acho que marca bastante da cultura aqui,
que o australiano, eles são um povo muito resiliente, né? A história da Austrália começou como uma colônia prisional, né? Então, parecido um pouco com o Brasil, que os portugueses mandavam lá os exilados, né? Mas o Brasil tinha muito de colônia de extração, em primeiro lugar, né? A exploração de cana-de-açúcar, depois pau-brasil, depois, né, especiarias e por aí vai. Mas aqui sempre foi colônia prisional. E lá pelas tantas é que começaram a surgir mais agricultura, depois criação de ovelha, lã, e aí que começou a ter cara de país, né? E aí os primeiros colonos, depois de cumprir a pena, ficavam, né? E aí eles têm essa pegada assim de seguir a lei e de aqui ser um novo começo de vida, sabe? Uma segunda chance e começar a fazer a coisa certa. Então a sociedade inteira gira em torno de ser bem centrada e não ter tolerância a ficar burlando leis, né? Apesar de ter também político em qualquer lugar, volta e meia tem algum problema, né? Tem umas histórias que eu já ouvi daqui que eu fiquei, nossa, mas isso é o Brasil, sabe? Mas não é nada que vá impactar na população de um modo tão dramático quanto eu via no Brasil antes. As coisas continuam a funcionar, né? O ônibus está sempre lá no mesmo horário, o trem está sempre lá no mesmo horário, né? As estradas não ficam esburacadas demais, a coisa anda. Tudo, você tem previsibilidade, né? E o australiano, por ter passado várias gerações com várias dificuldades, né, mesmo sendo dificuldade de primeiro mundo, ainda é um povo muito resiliente, né? E uma coisa que eles falam muito é uma expressão local que é whinging. Whinging é tipo whining do inglês americano, é choramingar, ficar reclamando as misérias do dia. Ah, porque o meu dia foi difícil por causa disso, por causa daquilo. Sabe? Eles não gostam de ficar reclamando da vida. Para eles such is life, sabe? Tipo, isso aí é da vida, acontece. Toma esse gol agora, cobra essa falta depois e toca o barco, sabe? Aqui Eu no acho isso Brasil a gente muito fala, interessante. levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso! Muito bem lembrado. Exatamente, da música é do Martinho da Vila, né? Eu acho que é. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Acho que é, acho que é. Acho que é É mesmo. bem isso. É bem isso. Então, tem várias semelhanças assim do australiano que facilitaram bastante a minha integração aqui, né? Em primeiro lugar, o clima, que é hemisfério sul, é igual a Porto Alegre praticamente. É um pouquinho mais abaixo, se for olhar no mapa, tá mais em paralelo com o Uruguai, mas o clima é muito, muito parecido com Porto Alegre, né? E segundo, que tem uma riqueza natural aqui fantástica, né? Tem floresta, tem deserto, tem um monte de animal que o pessoal brinca, né? Tudo na Austrália tenta te matar. A aranha mais venenosa do mundo tá aqui, cobra mais venenosa do mundo tá aqui. Você vai nadar nas praias do norte, tem cuidado com água viva, tubarão, sabe? Tem um monte de coisa bem... Crocodilo, né? Crocodilo Dundee. No território norte tem bastante crocodilo. E tem até aquele outro, o gavial, né? Que é o que consegue ir na parte seca também. Tem uns bichos aqui que é cruel, é Complicados. perigoso, complicado. Mas isso também contribui para essa coisa da resiliência, sabe? No Brasil, eu noticiou, minha mãe me perguntava na época, tu deve lembrar dos bushfires, que teve aqui os incêndios nas Sim, matas, nos arredores, né? Que tem a época mesmo de queimada, porque realmente fica tudo muito seco e o sol castiga. E aí a coisa agravou por causa toda essa coisa da mudança climática, né? E aí, nossa, é bonito de ver, assim, parecido com o Brasil, que todo mundo se ajuda, tem um espírito, assim, por exemplo, os indianos do norte, que moram aqui há tempo, aquela galera que usa o turbante, né, na cabeça, religião Sikh, foram os primeiros a ajudar lá os bombeiros, levando comida para os caras, ajudando com até apagar o fogo em algumas ocasiões, sabe? E todo mundo se ajuda, né, em tempo de ruim, né?
A Austrália foi um dos países que melhor respondeu à primeira onda do corona, né? Também, eu vou dizer, para ser justo, é fácil, porque é uma ilha, você fecha a fronteira, acabou, né? Uhum. Bem mais fácil de controlar do que outros países, mas também vacilaram, porque ficaram extremamente confiantes, não compraram vacina. O Brasil, com todos os problemas, estava na frente da vacinação, agora que a gente foi terminar, né? Aí levantou, teve um segundo lockdown, né? Coisa de incompetência de governo, né? Que isso acontece em qualquer lugar. Entendi. Ok. Antônio, Deixa eu falar uma coisa, desculpa. Eu me lembrei de um negócio agora que você falou de começar a introjetar, né, essa coisa do inglês também. sim, sim. Eu vi um estudo bem interessante mas sobre estudar. Eles focaram, eram médicos neurologistas, focando na diferença de atividade cerebral das pessoas que estudavam outra língua e que não estudavam outra língua, né? Os neurônios, eles têm o que os médicos chamam de uma plasticidade, né? Por exemplo, se a pessoa sofrer um acidente e quebrar, né, a quinta, quarta vértebra aqui da cervical, ficar de cadeira de rodas, né? Porque o neurônio não é que nem fibra ótica, você pode soldar de volta, né? Então, mas o neurônio, ele tem essa plasticidade de achar rotas alternativas, digamos, né? A vida imita a networking. Então, o cérebro, quando ele está aprendendo uma coisa nova, os neurônios vão e acham circuitos e formam ligações novas. E aí os médicos comprovaram com eletroencefalograma, uma pessoa que não estudava inglês, um grupo largo, né? E aí tinha lá o cérebro com as áreas de atividade, assim, coloridas, né? Mais forte, mais amarelo, umas certas áreas. E aí, em comparação a uma pessoa que estava estudando inglês há alguns meses, assim. E aí, nossa, o troço chega, brilhava, assim, sabe? É muito interessante. Isso, não dá para dizer que a pessoa que estuda línguas fica mais inteligente, mas certamente faz mais conexões, Eu acho sabe? que até para a saúde mental, né? Assim, para evitar problemas degenerativos, aí, eu acho que isso é Trabalhar a memória. a memória, exatamente. É sempre, no fundo, a gente está falando que o sair da zona de conforto, em todos os casos ali, sempre é benéfico, né? E para a saúde também. Verdade, verdade. Então, eu aconselho realmente a gurizada que está começando a seguir esses passos, sabe? Focar no inglês pesado e nem que não seja para não morar fora, assim. O meu plano original era ganhar 2 anos de experiência aqui e voltar para o Brasil, né? Exatamente Uhum. para passar essa experiência e trabalhar no Brasil, que é onde eu tenho minhas raízes, né? Mas aí, enfim, ofereceram de renovar, eu vi que a economia ainda não estava se recuperando, eu preferi ficar mais um pouco. E aí veio essa loucurada toda de corona, eu acabei ficando por aqui, né? Mas eu tenho vontade ainda de voltar para o Brasil, ou pelo menos ficar entre um e outro. Essa coisa agora de trabalhar remoto também abre bastante oportunidade para você pegar experiência fora, né? Porque abre as primeiras portas, né? Não vou dizer que trabalhar remoto para uma empresa estrangeira já é como está no exterior, mas pelo menos você vai ampliando o seu network pessoal, né? E aí, aquela coisa, como eu fui achado, né, pelo time aqui da Amazon e ofertado a vaga, você pode também conseguir isso daí. Mas tem que focar pesado, né? Estudar bastante, fazer bastante lab, ser apaixonado por tecnologia, por aquilo que você está fazendo. Você tem que E estar como não preparado ser, para a né? oportunidade, né? Se você não tivesse Exato. para a oportunidade, não adiantaria ela aparecer se você não tivesse preparado, né? Não, não, exato. Excelente colocação. Sabe, me lembrou até o primeiro curso que foi quando eu te conheci, que foi o curso de BGP. Uhum. Na época, até eu tinha comentado com alguns amigos, vou fazer um curso de BGP, eu fiz maior propaganda, né? Quer fazer, quer fazer. Os caras, cara, quando que eu vou usar isso? Só empresa gigante, eu nunca vou usar isso. E aí eu pensava, tá, mas é exatamente por isso, né? Quando surgir, porque eu quero chegar lá, né? Eu preciso saber, eu preciso estar preparado, né? Conhecimento nunca é demais, uma hora você vai usar.
sabe? E foi exatamente o que me trouxe aqui. Eu devo muito a estudar a BGP contigo, cara, sério. Cara, eu fico muito contente de ouvir isso, de saber que eu pude colaborar de alguma forma aí para você, para tua formação, para o teu crescimento. Fico realmente muito feliz com isso, né? Acho que Obrigado, cara, obrigado você mesmo. também, como professor, né, sabe que isso é uma realização, é algo que É a não melhor parte. é a melhor parte, é algo que não tem preço realmente, né? Saber que você pode colaborar com alguém é muito bom. Verdade, cara. Demais. Ok, Antônio, eu acho que a mensagem é essa. Eu queria novamente agradecer você aí por ter dedicado esse tempo, né, para essa entrevista, né? Eu tinha comentado para você, com você, que tinha interesse de fazer essa série de entrevistas. Te convidei para ser o primeiro, né? Pô, sensacional, obrigado. Nós aí tivemos uma certa demora, assim, até pela questão de casar as agendas, né? Mas Verdade, o fuso horário me conseguimos. mata aqui. O fuso horário, a diferença é muito grande ali também, mas eu fico muito feliz de nós termos conseguido, e eu espero ali que aí o vídeo sirva aí de inspiração, né, para o pessoal aí, para os jovens, para a galera de todas as idades aí que tem essa aspiração aí de trabalhar no exterior, e conhecer um pouco mais da realidade por quem já está vivendo ela aí. Então, muito obrigado pelo seu tempo ali, Prazer enorme. Eu que tá? Então, agradeço, cara. e vamos mantendo contato aí. Maravilha. Ok. Obrigado, então. Obrigado, Antônio. Grande abraço. Até a próxima. Abraço, até mais.